Hoje eu quero tratar com vocês sobre dois aspectos do estilo de vida que é muito importante no processo de gestão emocional. Primeiro, vamos lembrar uma coisa interessante, que é o seguinte. No primeiro dia, eu falei para vocês de que o homem foi feito para se relacionar em 4 áreas. Lembram disso? Sim ou não? Só um lembra. O homem foi feito para se relacionar em 4 áreas: físico, mental, social e espiritual. Aí depois nós começamos a trabalhar vários aspectos, mas eu falei para vocês que água tinha tudo a ver com o funcionamento cerebral. Lembra? Aí falei também que a respiração, o oxigênio, tinha tudo a ver com o funcionamento cerebral, porque falta de oxigênio aumentava a produção de cortisol para você fazer mais respirações por minuto e interferia no humor. Depois falamos a respeito do sono, e que ele tem um papel primordial no controle emocional, porque das 21h30 até as 2 da manhã é quando nós conseguimos controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí falamos a respeito de alimentação, onde abordamos aspectos de que determinados alimentos estimulam a dopamina, e isso gerava o quê? Vício na pessoa, não é? E também falamos dos alimentos que deveriam ser ingeridos para que nós produzíssemos quantidade suficiente de serotonina. Os alimentos, fontes de triptofano que deveriam ser ingeridos pela manhã, outras fontes de triptofano que também poderiam ser ingeridos à noite para produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Se você for analisar, nós pautamos muito da nossa semana, não todas as noites, mas boa parte delas, trabalhando a respeito daqueles princípios que Deus deu desde o Éden. Ali tudo era harmônico e perfeito. E nós perdemos muitas coisas a partir do momento que o pecado se originou. Mas veja, se o homem foi feito para se relacionar nessas 4 áreas, e nós tínhamos relacionamento perfeito no Éden, é óbvio que os princípios que Deus deixou tinham um papel importante na questão do funcionamento cerebral, para que o homem pudesse expressar o máximo do seu potencial nas 4 áreas: no físico, mental, social e no espiritual. E hoje nós vamos trabalhar sobre outros 2 aspectos que também foram dados por Deus desde o Éden. Nós vamos falar sobre exercício e vamos falar sobre o sol. E vamos perceber que os 2 têm um papel muito importante também com relação ao funcionamento da nossa mente, funcionamento do nosso cérebro, nossas tomadas de decisões. Isso é fundamental para nós. Vamos começar pelo exercício físico. Ano passado, quando eu vim, eu falei um pouco a respeito de exercício, e aí eu falei de um protocolo criado pela Organização Mundial da Saúde, que eles diziam que uma pessoa que é saudável, para manter sua saúde, deveria fazer exercício 5 vezes na semana. Mas alguém que perdeu a saúde mais vezes na semana para tentar recuperá-la. Porém, continuamos vivendo ainda numa sociedade extremamente sedentária. Na época que o povo vivia na roça, boa parte, provavelmente, dos nossos antepassados viveram na roça, eles trabalhavam no cabo da enxada. Aquilo era uma baita atividade física, e esse era o trabalho deles diuturnamente. Todos os dias eles estavam ali no cabo da enxada. Faziam muita atividade física. E o exercício ele tem muitos benefícios com relação ao funcionamento do cérebro, com relação à gestão emocional. Primeiro aspecto que eu quero destacar do benefício do exercício. Quando você faz atividade física, você aprende a respirar. Ou seja, aquilo que nós falamos, né, da falta do oxigênio, como que isso influenciava no funcionamento do cérebro, pode ser resolvido se eu fizer atividade física. Me ensina a respirar. Mas, mais do que isso, a atividade física melhora a circulação do sangue. Ao melhorar a circulação do sangue, faz com que chegue mais oxigênio, mas também que chegue mais nutrientes no cérebro. E o nosso cérebro, ele é um gastão de calorias. Ele gasta muito, ele torra muita caloria. No primeiro dia eu falei que o cérebro, primeiro dia de palestras, né, focada na parte mental, não no sermão do sábado. No domingo nós falamos que o cérebro pesava de 2 a 3% do nosso peso corporal. Mas ele consome 20% de todas as calorias que nós ingerimos, que faz parte das calorias chamadas da taxa metabólica basal, ou seja, das calorias que nós precisamos para nos manter vivos.
E a circulação sanguínea ela é fundamental para que chegue realmente nutriente em todas as células do organismo, principalmente no cérebro. Tem uma surpresa para vocês de algo que nós, presenciamos hoje, que o pastor já havia comentado comigo, mas hoje nos encontramos com uma pessoa na academia e logo mais nós vamos mostrar a foto dele para vocês. Então, assim, a atividade física tem esse papel muito importante para melhorar a circulação, aumentar a captação do oxigênio. Mas a atividade física, ela estimula a produção de serotonina. Se você fizer atividade física da hora que você acorda até as 9 da manhã, em algum horário, você incluir uma rotina de exercício físico. Lembra que eu falei para vocês que para produzir serotonina era importante que nós melhorássemos o trânsito intestinal e depois tínhamos que oferecer os alimentos fontes de triptofano? Lembra disso? Mas eu não falei da atividade física, porque hoje é o dia de falar sobre ela. Quando você está fazendo atividade física neste horário da manhã, antes das 9 horas, você gera estímulo para que o seu corpo produza serotonina, o hormônio da felicidade. Mas além de produzir serotonina, a atividade física tem uma capacidade imensa de estimular também a produção de dopamina. A atividade física traz prazer? Sim ou não? Então veja, quando uma pessoa começa a fazer atividade física, ela pode melhorar o seu humor, produzindo serotonina, e também pode sentir o mesmo tipo de prazer que ela encontraria naquelas cinco artifícios, digamos assim, que nós citamos, que as pessoas estão correndo atrás. Ou seja, exercício pode gerar dopamina? Sim, mas alimento também? E aí nós vimos que os alimentos nem sempre eram bons, fontes de carboidrato, gordura, estimulante. Aí falamos também que compras gerava dopamina, falamos que jogos geravam dopamina, drogas lícitas e ilícitas também geravam, e a questão sexual também gerava. Ou seja, tem um sexto na lista, que é a atividade física. Só que você não vê pessoas geralmente dizendo que são escravas do exercício. Tem gente que gosta de exercício, mas não é escravo. Se você ficar um dia, por exemplo, sem fazer atividade física, você começa a tremer. Você fica dependente daquilo. Você fala assim, ai meu Deus, eu sou viciado em exercício. Igual eu falei do biscoito recheado. Não, você sente falta. Só que fica uma semana, 10 dias sem fazer para ver o que acontece essa falta. O que acontece? Acabou. O biscoito recheado foi 3 anos. Então, não tem nada a ver. A gente não vira escravo do exercício. O exercício traz muito benefício, mas não escraviza ninguém. Se escravizar, seria até bom. Não seria? Imagina, você todos os dias tem que fazer exercício e não conseguir dormir, passar mal, ficar doente se não fizer. Pois é, seria ótimo, mas não é assim. Isso daí depende de disciplina, de construir um hábito, mas alimentar esse hábito também é importante. Porque se você para de alimentar um hábito, o que vai acontecer? Ele vai continuar lá no teu cérebro. Só que agora você não vai realizar aquela rotina todos os dias. Lembra da memória de uso contínuo que eu falei ontem? Pois é, um hábito, ele está ali na memória de uso contínuo. Todos os dias eu estou realizando aquilo. Não preciso mais pensar, já é automático. Então, o exercício físico estimula a produção de serotonina antes das 9 da manhã. E estimula a dopamina independente do horário que você faça. Agora, olha um aspecto importante para a gente analisar. Tem 2 tipos de exercício. 2 tipos. Exercício de resistência, que é a musculação, o anaeróbico, e os exercícios aeróbicos. Eu preciso de qual dos 2? Os 2. Os 2. E aí tem muita gente que vai fazer atividade física, mas faz somente um. É preciso fazer os 2. Pode ser junto? Até pode. Não é a melhor opção, mas pode. Contanto que, se você for fazer atividade aeróbica e anaeróbica junto, ou seja, musculação e esteira, musculação e do jeito que nós realizamos essa semana jogando racquetball, pessoas agridem a gente durante o jogo, Não foi o Jefferson, vocês acreditam? Ele quase matou o outro Jefferson. Mas eu tenho aqui algo que eu vou levar de cicatriz para casa. E quem fez foi aquela senhora ali, ó. L-I, para não falar que é Lili. Ok? Mas assim, nós incluímos uma rotina de atividade aeróbica depois da musculação. Só que se eu fizer uma atividade aeróbica muito intensa, muito prolongada, eu minimizo o efeito da musculação.
Então, o bom é que seja algo rápido, um tiro curto, bem intenso, para não impedir os resultados da musculação. Melhor seria se você tivesse a possibilidade de fazer atividade física de musculação de manhã e respeitar pelo menos 6 horas de intervalo até o horário de fazer atividade aeróbica. Ok? Mas eu preciso da atividade física, ela traz esses benefícios. E ainda tem mais um benefício da atividade física com relação à gestão emocional. A atividade física estimula a produção de endorfina. Já ouviram falar de endorfina? Vamos tentar lembrar aqui. Serotonina, hormônio da felicidade. Dopamina, hormônio do prazer. Cortisol, hormônio do estresse, né? E agora essa tal endorfina, é hormônio do quê? Bem-estar. Bem-estar. Quando você termina uma rotina de atividade física, você não se sente bem, não dá uma sensação de missão cumprida, uma coisa gostosa? Pois é a endorfina que é responsável por isso. E isso é muito importante para nós. O nosso cérebro precisa muito de endorfina. E a atividade física é a melhor para poder estimular a produção de endorfina. Isso ajuda muito no controle emocional, porque te dá aquela sensação de bem-estar, diminui o teu grau de irritabilidade. Ninguém termina um exercício físico irritado, a não ser que seja um exercício físico de competição e você tenha perdido. Então já vimos que talvez não seja a melhor opção. Exercício de competição se você é muito competitivo. Agora, se você vai jogar e você não está preocupado com o resultado, mas sim com a prática, com a sociabilização com as pessoas que ali estão praticando com você, ok, não tem problema nenhum ser uma atividade física que tenha envolvido um vencedor e um perdedor. Agora, se você não sabe lidar com isso, não é o melhor tipo de exercício para você. É melhor que você corra sozinho, porque não tem com quem se brigar. Entendeu? É perigoso chegar em segundo, né? Mas veja, então isso é importante nós entendermos. Exercício físico ajuda a dormir melhor, ajuda eu respirar melhor, leva mais nutrientes para o meu cérebro, estimula a produção de serotonina antes das 9 horas da manhã, estimula a produção de dopamina independente do horário, gera endorfina, que é muito bom, e ainda me permite ter sociabilização, que é algo extremamente importante para a gestão emocional. Porque quando você pega uma pessoa que está passando por problemas emocionais, a tendência dele é buscar o quê? Se relacionar com as pessoas ou isolamento? Isolamento. Então, a atividade física é uma forma de você incluir as pessoas e fazer com que ela tenha sociabilização, e isso melhora muito a parte emocional. Eu digo assim, se você conhece uma pessoa que está depressiva e você realmente quer que ela melhore, você precisa fazer uma coisa: tirar ela de dentro de casa e levar ela para fazer atividade física. Porque saindo de casa, ela já sai daquela melancolia. Isso já é bom. E ainda sociabiliza. Muito bom. E ainda recebe um outro benefício, que agora é a segunda parte do assunto de hoje. Então, já está convencido que exercício é importante, sim ou não? Beleza. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe, eu estou apresentando para vocês e mostrando que realmente é importante e por que é importante, mas não vou ficar explicando os mecanismos de como que ele gera produção de endorfina, serotonina, esse tipo de coisa. Porque eu tenho que falar algo importante para você ainda hoje. Sol. Sol também não é um dos princípios que Deus deu desde o Éden? Sim. Será que o sol é importante para a gestão emocional? Nossa, muito, mas muito, mas muito importante. Muito importante. E aí eu quero compartilhar algumas informações que eu acho extremamente pertinentes para que a gente saia daqui refletindo a respeito dessa questão do sol. Bom, vocês moram num estado americano que tem maior abundância de sol durante o ano, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas durante todo o ano eu tenho a mesma incidência de luz solar? Não. E aí isso é um problema. E isso acontece em todos os lugares, então aqui não seria diferente, tá? O que você precisa entender com relação a isso é o seguinte: quando você está no período do verão, os dias ficam mais longos ou mais curtos? Mais longos, né? Mais tempo de claridade. Até que a gente chega a um certo momento do período do verão que a gente alcança o dia mais longo do ano. Né? A parte mais longa da parte clara do dia é chamado solstício de verão. E depois lá no inverno você tem o solstício de inverno, que é o dia mais curto, com a noite mais longa. Mas veja só que coisa interessante. No período do verão você tem muita abundância de sol, e sol até altas horas. Não da noite porque ainda é dia, mas já deveria ser noite.
Que hora que o sol se põe aqui? Umas 8 horas, não está sendo assim? Em agosto, 8h30. Nossa, tá vendo? Isso daí quer dizer o seguinte: eu tenho muito contato com a luz do sol nesse período. Muito contato. E a luz do sol ela é muito importante para a gestão emocional por vários aspectos. Antes das 9 horas da manhã, estimula a produção da serotonina, ok? Antes das 9 horas da manhã, tomar sol estimula a produção da serotonina. E aí não preciso me preocupar, antes das 9 horas, de bater o sol diretamente na pele. É o contato visual, são os seus olhos com a claridade emitida pelo sol, ok? Antes das 9 horas da manhã, entre 5 a 15 minutos, a gente deveria estar em contato com a luz solar. Estimularia a produção da serotonina. Por volta do meio-dia, estimula a produção da vitamina D, que é muito importante. Mas desde a hora que ele nasce até a hora que ele se põe, o sol impede que seja acumulado na nossa corrente sanguínea um hormônio chamado melatonina. Já ouviram falar da melatonina? É o hormônio do sono. E eu falei para vocês que quando a gente fica com as luzes acesas depois que o sol se põe, a gente destrói a melatonina e isso prejudica a chegada do sono. Mas durante o dia é para dormir? Sim ou não? Não. Então, se durante o dia não é para dormir, quem que impede para que eu sinta sono? O sol. É o sol. Só que aí, pensa na pessoa depressiva. Ela quer ir ao sol? Não. Ela quer ficar dentro de casa, trancada, isolada. E aí, o que ela faz durante o dia, então, já que ela está trancada dentro de casa, isolada? Dorme. E aí, quando chega a noite, parece coruja. Abre o zoião e fica a noite inteira acordada. Controla o cortisol? Não. E aí o que vai acontecer? Só piorar. Só piorar. Então veja, estar ao sol é importante para que a gente destrua a melatonina durante o dia. Não pode acumular melatonina durante o dia. A pineal, que é a glândula responsável pela produção da melatonina, ela trabalha 24 horas por dia. Não cabe a ela pensar assim, agora o sol nasceu, eu preciso parar de trabalhar. Não. Cabe ao sol destruir a melatonina que está sendo produzida por ela. Ok? Claro que quando o sol se esconde, ela produz mais melatonina ainda. Mas a claridade do sol é importante para isso. Só que a melatonina, durante a noite, ela funciona como hormônio do sono. Mas durante o dia, ela funciona como uma substância que gera outro sentimento em nós, e não agora o desejo de dormir. Sabe que tipo de sentimento que a melatonina gera quando a gente não se expõe ao sol durante o dia? Alguém arrisca? Parece muito com o nome dela, começa do mesmo jeito. Melancolia. A melatonina, que é o hormônio do sono, durante o dia pode gerar melancolia. E aí o que acontece? Quando você vai chegando próximo do período do inverno, os dias começam a ficar mais curtos. E por causa dessa redução do tempo de luz do dia, alguns começam a entrar num processo melancólico. Quando, por exemplo, o sol começa a se pôr mais cedo aqui, deve ser provavelmente por volta do mês de outubro, aí começa a ficar os dias cada vez mais curtos, não é verdade? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai ficando cada vez mais curto o dia, até que chega um momento que depois ele começa a aumentar. Mas provavelmente ali, entre o mês de setembro, mês de outubro, aconteça o quê? Essa redução. E ao acontecer essa redução, algumas pessoas podem desenvolver um tipo de depressão, uma depressão que é chamada de depressão sazonal. O que quer dizer isso? Depressão sazonal é uma depressão que aparece somente numa época do ano, mas ela pode durar o ano inteiro depois. Mas ela está correlacionada com os dias ficarem mais curtos. E aí nós temos mais hormônio da melancolia circulando, ou seja, a melatonina. Isso é muito claro no Brasil, em determinadas regiões. Porque na cidade onde eu nasci e fui criado, em Maringá, no Paraná, no período do verão, o sol se põe por volta das 8 também. Só que quando chega no período do inverno, por volta de 5h20, 5h30, tchau, já era sol. Nós temos altos índices de depressão aparecendo entre o mês de abril e maio, lá no Brasil, que é essa depressão sazonal.
porque é a chegada dos dias mais curtos, se aproximando do inverno. Aqui vai ser o contrário, porque quando o pessoal está ficando depressivo lá, vocês estão curando a depressão aqui, porque chegou o sol. Mas quando o povo está sendo curado lá, vocês estão ficando depressivo aqui. Muitas vezes por causa desses dias mais curtos. Ou seja, é extremamente importante você começar a observar isso. E quais são os sinais, sintomas para você perceber que está entrando num quadro depressivo nesse período do ano? Pela falta da luz do sol. Muita fadiga, a pessoa começa a ficar mais cansado. Ela chega em casa muitas vezes e não tem disposição para fazer o trabalho de casa, nem mesmo às vezes para preparar comida. E aí ela chega e a única coisa que ela quer é deitar um pouco, nem que seja por meia hora, 40 minutos, 1 hora. Aí ela dá uma descansada, levanta, arriba e vai tocar a vida e vai continuar fazendo as suas atividades depois. Quem já passou por isso? De chegar mais ou menos em casa e aí ter essa necessidade do soninho, porque está muito cansado, e depois começa a fazer as atividades do lar. Isso é comum nessa época do ano. Seria ótimo, né? Seria ótimo quem pudesse, né? Pega verão aqui, verão lá, né? Seria bom. Agora, é interessante que a gente observa, por exemplo, o comportamento do americano do norte, né? Ele vem para cá em qual período? Ele vem para cá no inverno. Mas no verão ele vai para onde? Ele vai para lá. Vocês acham que ele tem esse problema da depressão sazonal, sim ou não? Não. Por quê? A incidência de sol que ele tem lá nesse período agora é provavelmente muito parecida ou idêntica ao que ele vai ter no período do inverno aqui. Então ele não tem essa diferença. Agora, quem mora e fica aqui o ano inteiro percebe isso. O corpo sente. Então essa falta de sol gera esse tipo de depressão, chamada de depressão sazonal. Então é extremamente importante nós estarmos com o nosso nível de vitamina D normal. Isso ajuda bastante a evitar esse tipo de depressão. Outros sintomas que as pessoas começam a sentir é muita irritabilidade no final do dia. Além do cansaço, da fadiga, da necessidade do sono, a irritabilidade. Ela começa a ficar impaciente, mexe na questão do apetite dela. De cada 10 pessoas que começam a desenvolver um processo de ansiedade, depressão, 9 delas ganham peso. Então, quando vai chegando nesse período do ano, tem algumas pessoas que destampam o comedor e não para. E aí começa a ganhar peso. Vai ganhar peso nesse período do inverno. E aí tem gente que fala assim, eu ganho peso no período do inverno porque eu tenho mais vontade de comer chocolate. Sim, mas por que você sente mais vontade de comer chocolate? Já parou para pensar? É justamente porque tem mais o hormônio da melancolia agora, que é a melatonina, que não está cumprindo o papel do sono. Agora ela está cumprindo esse papel de gerar melancolia nas pessoas, tristeza. E se você, por exemplo, perceber que você passou 2 semanas com muita tristeza, muito para baixo, sem querer se relacionar com as pessoas, nessa época do ano, entre setembro e outubro, procure um médico. Procure um médico, porque 2 semanas de tristeza, de melancolia, já é um sinal claro de que você está desenvolvendo a depressão sazonal. Então veja como que o sol tem um papel muito importante nesse aspecto. Precisamos do sol, devemos nos expor ao sol, porque ele vai destruir a melatonina durante o dia e vai melhorar o nosso humor. Vai melhorar muito a questão do nosso humor. Mas quando a gente fala de sol, a gente tem que olhar para algumas pesquisas interessantes. Na cidade de Minneapolis, aqui nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa com 150 pessoas. 150 pessoas. Dessas 150 pessoas que, nesse período do ano, desenvolvendo depressão sazonal, sintomas da depressão sazonal, começaram também a sentir mais dor, claro, porque se você começa a apresentar sintomas de depressão, quer dizer que o teu nível de serotonina está baixo e o de cortisol fica alto. E aí o nível de cortisol elevado gera dor. Então essas pessoas elas estavam mais melancólicas, sentindo muita dor e começaram a buscar assistência médica. E eles então atenderam essas pessoas e depois eles fizeram um mapeamento para tentar entender um pouco do caso. Uma das coisas que foi requerido para essas pessoas foi o exame da vitamina D. E eles descobriram uma coisa que foi extremamente assustadora. Daquelas 150 pessoas onde tinha
imigrantes, né, alguns deles que eram hispânicos, outros que tinham vindo de determinadas regiões da África, e também tinha americanos, principalmente o afro-americano, né, e o americano descendente do índio, que chama de ameríndio. É isso, não é? Lá no Brasil chama assim, não sei se aqui chama assim, né? E aí, nesse caso, esse grupo de pessoas, então, negros, descendentes de índios e hispanos. Pensa na cor da pele deles. Moreno para mais chegadinho, não é? Isso já é um problema. Porque quanto mais escura a nossa pele, mais difícil é de fazer a captação do raio UVB, que é o responsável pela produção da vitamina D. Então, nós já imaginamos que a incidência, né, da deficiência de vitamina D já seria alta, pela cor da pele. 93% dessas pessoas estavam com deficiência de vitamina D. 93%. Isso afeta muito a questão emocional. A vitamina D, ela tem um papel muito importante no nosso organismo. Esquece parte de cálcio, esquece parte, né, de formação de osso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da parte emocional. Então, veja, a vitamina D tem um papel muito importante em estimular o trabalho de uma enzima. É a tirosina hidroxilase. Essa enzima tirosina hidroxilase é uma enzima que está envolvida com a destruição de noradrenalina e norepinefrina, que antigamente a gente chamava de adrenalina e epinefrina, ok? Agora mudou o nome. Então é epinefrina e norepinefrina. Esses hormônios, eles são muito importantes para a questão metabólica do teu organismo. Questão metabólica. E quando eles estão muito elevados, aumenta o teu nível de fadiga. Então, veja, na entrada daquele período do inverno, as pessoas sentiam mais fadiga, eu comentei. E isso está correlacionado justamente por um desbalanço de outros hormônios agora, que é epinefrina e norepinefrina, que são produzidas na glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ou glândula adrenal, eu disse para vocês na noite que eu falei sobre cortisol, que tinha duas regiões. Tinha a região do córtex e tinha a região da medula. Na região do córtex é onde eu vou produzir o cortisol. E na região da medula, da glândula adrenal, é onde eu produzo esses hormônios, né? E também outros hormônios, tipo o ACTH, que é um hormônio mineralocorticoide que tem a ver com a manutenção da pressão sanguínea e esse tipo de coisa. Mas, pela falta da vitamina D, eu interfiro no nível desses dois hormônios. Esses dois hormônios sobem. E, ao subir, noradrenalina, ou norepinefrina, e epinefrina, ou adrenalina, a gente fica mais cansado, mais fadigado e mais agitado. Mais agitado. Adrenalina, por exemplo, quando que a gente produz muita adrenalina no sangue? Quando eu tenho medo, eu produzo muita adrenalina. Quando eu estou fazendo um esporte radical que envolve perigo, desafio, eu produzo muita adrenalina ou epinefrina. Só que pessoas, quando começam a liberar esse tipo de hormônio, eles tendem a queimar massa magra, a perder músculo. Ou seja, está interferindo no metabolismo, vai gerar dor, né, na musculatura, porque está consumindo músculo. Aí as pessoas começaram a procurar, então, os serviços médicos com essas queixas. Muita dor, insônia, né, irritabilidade, fadiga, falta de energia. E ao fazer, então, o acompanhamento dessas pessoas, eles descobriram que o nível de vitamina D estava extremamente baixo. 93% daqueles 150 que foram atendidos estavam com deficiência. Só que uma característica importante é a seguinte: todos os negros que foram atendidos estavam com a vitamina D baixa. Ou seja, a incidência das deficiências de vitamina D é muito maior nesta população. Muito maior nesta população. E aí o que a gente percebe? Quando você começa a analisar o padrão corporal, né, da população americana, a gente encontra a maior parte das pessoas sofrendo de obesidade mórbida de cor clara ou escura? Clara ou escura?
escura. Escura. Então a gente começa a encontrar uma relação agora. Uma relação interessante. Por quê? As pessoas, isso é triste, mas é uma realidade. As pessoas de pele clara, geralmente, têm empregos melhores do que as pessoas de pele escura. Certo ou errado? Certo. Isso aí. Também acontece no Brasil, não é só aqui. Se elas têm emprego melhores, quer dizer que elas tiveram que ter capacitações para conseguir esse emprego. Ou seja, o nível cultural delas geralmente é maior. Quanto mais conhecimento eu tenho, melhor ou pior são as minhas escolhas? Melhores. Então essas pessoas têm capacidade de fazer escolhas melhores pela quantidade de informação, de conhecimento que eles tiveram a oportunidade de adquirir ao longo da sua vida. Porém, o inverso é verdadeiro quando se olha para a classe da população negra. Tiveram as mesmas oportunidades de estudo que os brancos, sim ou não? Não. Oportunidade, mas que continuou é diferente, né? Essa é a questão. Lá no Brasil não tem nem oportunidade. Aqui tem e não faz, né? Pois é, ótimo. Diferente do Brasil. Mas a gente sabe que a população negra é menos instruída. Isso é um fato. Por ser menos instruído, suas escolhas já são piores. Por ter essas questões dessas deficiências que interferem no padrão do metabolismo, elas tendem a ganhar mais peso. Vocês acham que o peso de uma pessoa tem alguma coisa a ver com problema emocional também? Sim ou não? Tem. E por isso a gente começa a perceber que a população negra tem uma incidência maior de problemas emocionais do que a população branca. Isso é uma realidade, não só aqui, como no Brasil também. Então nós temos que entender que o estilo de vida é o que vai nos blindar, muitas vezes, desses problemas. E precisamos focar muito em todos esses aspectos que trabalhamos durante a semana até agora de estilo de vida. Respiração, água, sono, alimentação, sol, exercício. Isso são coisas básicas que proporcionam para o cérebro ele funcionar de maneira correta. Eles dão essa chance para que o cérebro funcione de maneira correta. Então, veja, exercício e sol é básico. E quando somado antes das 9 horas da manhã, a gente estimula a produção da serotonina. Durante o dia, em qualquer horário, a atividade física produz dopamina. E ainda o sol, ele destrói a melatonina, que é o hormônio da melancolia. E por destruir a melatonina durante o dia, faz com que ela tenha maior possibilidade de se acumular durante a noite. Então, tomar sol é um santo remédio para quem sofre de insônia. Porque ele vai destruir a melatonina durante o dia e não vai dormir durante o dia. E quando chegar à noite, ele vai estar cansado, necessitando do sono. E o sono, nós já vimos que é básico para o controle emocional. Então, uma coisa que eu gosto de analisar é o seguinte: Deus deixou princípios desde o Éden, que regiam o funcionamento de todo o Éden. Aqueles princípios regiam o funcionamento de tudo. O sol, ele tem um papel importante para poder fazer com que nós tenhamos o ciclo circadiano de 24 horas. Né? A água, o oxigênio, a atividade física, tudo que foi dado ali era para que houvesse uma harmonia. Mas quando houve o pecado e eles saíram do Éden, essas coisas começaram a deixar de fazer parte. Eu quero apresentar uma estatística para vocês perceberem como que isso é um problema no Brasil. Eu não tenho aqui dos Estados Unidos, né? Mas não acredito que não seja muito diferente. Se estamos falando a respeito de estilo de vida, vamos analisar. Quantos por cento da população lá no Brasil está acima do peso? Mais de 50%. 52% dos homens, 58% das mulheres. As mulheres mais. Com relação ao sono, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 66% da população dorme mal. Ou seja,
2/3 da população dorme mal. Só que o interessante é que a pesquisa foi da seguinte forma. Eles chegaram para a pessoa e perguntaram assim, tipo, perguntando para a Betânia aqui, ó. Betânia, você dorme bem ou dorme mal? Então, ela já fez uma pergunta para mim, ó. Ela já perguntou se dormir bem seria dormir 8 horas, né? Dormir bem é você dormir a quantidade suficiente para que você consiga realizar 5 voltas no ciclo, realizando o primeiro tempo, com 3 voltas, o segundo tempo de sono, com mais 2 voltas, acordar disposta, sem aquele negócio de acordar e ter que ficar colocando, né, no soneca mais 5 minutos, né? Então, quanto tempo você precisa para poder acordar disposta? Esse daí é a resposta para dizer se 8 horas é ou não suficiente para você. Tem gente que com 8 horas a cama começa a parecer cama de faquir, né? Tá cheio de ponta, ele não aguenta mais ficar na cama, depois de 5, 6 horas de sono. Outros, 8 horas é insuficiente, ele só levanta, mas ele vai acordar depois de umas 2, 3 horas que ele levantou. Então, nós somos pequenos, médios ou grandes dormidores. Só que na pesquisa não foi dito nada disso. Só foi questionado assim, você dorme bem ou dorme mal? Ah, eu durmo bem. Não, eu sofro de insônia. Só que teve muita gente na pesquisa que disse assim, eu durmo bem, só que dorme tarde. Então, quem dorme tarde, dorme bem? Então, será que é 66% da população realmente que dorme mal no Brasil? Claro que não, é muito mais. É muito mais. E aqui eu não acredito que seja diferente também. Aí, com relação à atividade física lá no Brasil, o Conselho Regional de Medicina fez uma pesquisa e disse que 80% da população brasileira é sedentária. 80% que não gasta 2.200 calorias em uma semana com atividades do cotidiano. Problema isso, né? E quem não faz atividade física respira bem? Não. Então eu sei que pelo menos 80% da população lá no Brasil respira mal. Fora aqueles que estão acima do peso e ainda têm apneia, roncam durante a noite, né? Tem outros problemas ainda que vão interferir na questão, né, da respiração. Quantos por cento da população no Brasil tem deficiência de vitamina D? 70%. Ou seja, um país que tem abundância de sol praticamente o ano inteiro, 7 de cada 10 brasileiros estão com seu nível de vitamina D abaixo do normal. Ó, respira mal porque não faz exercício, não faz atividade física, dorme mal, né, come mal porque está acima do peso. Falei agora também, não toma sol porque está com deficiência de vitamina D. Ou seja, tudo isso que nós trabalhamos durante a semana é uma carência entre a população brasileira? Sim. E aqui? Eu não vejo diferença. Talvez eu veja que aqui pode ser até pior, com relação, por exemplo, ao peso da população. Com relação às deficiências de vitamina D, tem muito mais pesquisa aqui, e as pesquisas realizadas aqui pela Harvard, do estado de Massachusetts, trouxe a seguinte informação, que 97% do afro-americano, 90% do hispânico e 70% do caucasiano, que é o branco, estão com deficiência de vitamina D. Ou seja, aqui se for branco é 7 de 10, se for hispânico é 9 de 10, se for negro é 9,7 de 10. Ou seja, está muito ruim. Agora imagina, baseado nessa situação caótica, onde nós não seguimos nada desses princípios de saúde, teria condições de nós estarmos mentalmente estáveis? Não. Teria como estar com uma saúde emocional adequada? Não. Então, qual que é o próximo passo nosso, se nós queremos realmente assumir o controle da nossa saúde emocional? Fazer um check-up, analisar vários aspectos para que a gente possa tomar decisões, que é o que eu vou fazer com vocês amanhã. Amanhã eu gostaria de fazer um check-up, que você pudesse se conhecer um pouco melhor com relação a um estilo de vida saudável, que nos blinda emocionalmente, em vários aspectos a gente vai analisar, vai dar nota, e aí vocês vão reconhecer quais são suas prioridades, para que vocês tenham condições, a partir do momento que enxergam um problema, fazer o quê? Tomar a decisão da mudança. Porque durante essa semana eu apresentei muitas coisas, mas até agora você não se analisou. Quem se analisou? Para saber se respira bem,
para saber se está dormindo bem, ou uma pessoa levantou a mão, se faz quantidade que precisa de atividade física, se está tomando sol, né, se tem uma boa qualidade de sono, se tem momentos de lazer com a família, se está se relacionando bem, né, socialmente, se está se relacionando bem com a própria família, se gere bem os seus recursos, se é uma pessoa produtiva. Talvez a gente não tenha parado para analisar ainda. E nós já estamos chegando no final da nossa semana, entendendo que muitos aspectos precisam fazer parte do nosso dia a dia, mas talvez não façam. E amanhã, então, eu quero trabalhar isso com vocês. Então, meu pedido para vocês é o seguinte: quando vocês vierem amanhã, tragam seu papel e sua caneta. Tá? Tem gente que fala assim, eu prefiro fazer no celular. Ok, né? Traz um tablet, traz seu celular, mas venha preparado amanhã para anotar e realizar o seu teste aqui, para que você saia daqui tendo uma noção qual a direção que você deve trilhar, para que você possa reassumir o controle das suas emoções. Ok? Tudo isso que nós falamos é importante, mas se conhecer é muito mais, porque aí eu reconheço as necessidades. Vamos orar? Só o exercício, hein? Ah, sim, a foto, é uma foto. Coloca a foto lá, por favor. Estava esquecendo da foto. Obrigado, Betânia. Está vendo essa foto ali? Tem um senhorzinho lá na foto, junto comigo, né? Ele é o senhor, tá? Não sou eu. Sabe o que ele estava fazendo? Sabe o que ele estava fazendo? Exercício. Musculação. Está vendo aquele boneco que ele está usando ali? É um boneco que faz referência à Segunda Guerra Mundial. Ele lutou na Segunda, Jefferson? Participou da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra, hein? E tem orgulho de ter participado da guerra, de ter defendido seu país. Esse senhor, como é que é o nome dele? Pega aí para a gente ver direitinho. Andrew, mas tem o sobrenome, para quem quiser procurar depois. Procura aí. É legal. História bacana. Ele já foi campeão de fisiculturismo americano. Ele já ganhou um campeonato de fisiculturismo nacional nos Estados Unidos. Bostinto. Andrew Bostinto. Já vou falar a idade. Quer falar alguma coisa dele? Não? Ele já foi campeão nacional de fisiculturismo. E hoje a gente conversando com ele, o Jefferson perguntou desde quando que ele faz atividade física. E ele disse, desde os 20 anos. E nunca parei. Quantos anos você, olhando para ele, você daria? 70 aí? Uns 70? Tem aparência de uns 70. Legal. Quanto? Quem dá mais, quem dá menos? 85? 88? 78? Ele faz atividade física desde os 20. Quantos anos ele tem? Uns 90. 90? Tem aparência de 75, mas não tem 75. 94 anos. E aí, eu pergunto, coloca a segunda foto. Olha essa. É a dos 64 anos? Mandou por e-mail. Coloca essa outra foto, ele com 64 anos. Tá? Vocês vão ver aí. Pergunto para vocês. Ele está um pouquinho melhor ou um pouquinho pior que a gente? Quando a gente fala que o estilo de vida te conduz a uma vida longa e saudável, é isso que a gente pode experimentar. Só que se a gente não pagar o preço, a gente não vai chegar nisso. Você precisa colocar em prática. Tudo que você está aprendendo, se não virar prática, nós estamos perdendo tempo. A gente dá risada aqui, come no início, alguém ganha brinde e a gente vai embora vazio. Mas não é esse o propósito. O propósito é mudança. Eu falei que a gente essa semana precisava mudar. E nós temos que chegar no final da semana com a nossa mente mudada, porque é isso que vai trazer para nós o quê? A possibilidade de se consolidar. Pastor, você resolve lá a questão da foto? Conseguiu? Não chegou ainda? Então, você manda enquanto isso eu oro, e aí assim que eu terminar de orar, talvez a foto já esteja lá na tela para a gente ver ele com 64 anos. Andrew Bostinto. Procura a história dele depois. Vocês vão achar muito legal.
Eu e o Jefferson, a gente vai fazer uma postagem, depois eu vou colocar essa foto lá no meu Instagram. Deixa eu descer aqui que está cortando minha cabeça lá na câmera. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado porque nós vimos muitas coisas nessa semana. E a maioria das coisas que nós trabalhamos com relação a estilo de vida foi dado pelo Senhor para cada um de nós desde o Éden. O Senhor desde sempre se preocupou conosco, mas faz com que nós também venhamos a desenvolver o amor próprio e nos preocupar mais conosco, para que isso que aprendemos não seja simplesmente um conhecimento teórico, mas seja a prática do nosso dia a dia. Nós queremos realmente experimentar esses princípios que fazem toda a diferença no funcionamento de todo o nosso corpo, mas principalmente da nossa mente, do nosso cérebro. O órgão responsável pelas decisões. Nós queremos ter uma mente clara para ouvir a tua voz. Queremos ter uma mente saudável para nos relacionar com o próximo. Queremos ter uma mente saudável que nos ajude a fazer escolhas que beneficiem o nosso corpo e não que seja prejudicial. E queremos, Senhor, gerir bem os pensamentos, as emoções, aquelas que fazem parte da nossa memória existencial, que muitas vezes são lidas pelos fenômenos de leitura de memória e que têm nos aprisionado quando nós nos lembramos de determinadas situações que vivemos ao longo da nossa vida. Ajuda, Senhor, para que possamos reciclar todo esse lixo também. E ao lembrar que isso seja uma cicatriz, que não doa mais, que não nos aprisione, que não sequestre a nossa paz. Queremos ter vida abundante e sabemos que isso começará a partir do momento que tivermos o discernimento para fazer as escolhas corretas. Queremos lembrar nesta noite de um texto e que ele realmente se torne realidade na nossa vida, que é Romanos 12:2, Senhor. Quando o Senhor diz que não devemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas sim se amoldar a um outro padrão, a este que nós aprendemos durante essa semana. Que isso seja consolidado na nossa vida. Mas não nos amoldando ao padrão deste mundo, teríamos a possibilidade de ter uma mente renovada. E queremos que ela realmente seja renovada, Senhor. Ter essa mente clara, apta para discernir entre o que é certo, o que é errado e fazer as melhores escolhas. Para que o final deste verso se cumpra na nossa vida. Para que possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Esses pedidos que nós fazemos, não fazemos porque merecemos, mas o fazemos porque o amor que o Senhor tem por nós é tão grande que o seu sangue verteu na cruz do Calvário para que fôssemos lavados e resgatados. Mas sabemos que a sua parte já foi realizada. Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte, de implementar o que o Senhor nos deu. E é confiando nos méritos de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Uma boa noite para vocês. Tá lá? Ah, tá vendo? Ó, aquele mesmo velhinho que vocês viram lá, ó, com 94, com 64. Tava bem ou não? Tava bom, não tava não? Ou seja, vale a pena? Claro que vale. Bom descanso para vocês, saiam refletindo aí nessa imagem, na imagem anterior que vocês viram. E olha, mentalmente dá de 10-0 num monte de gente, né, pastor? Uma felicidade, irradia. E a gente querendo conversar com ele, e ele falou assim, preciso ir que ainda tenho que terminar minha rotina. Ou seja, muito disciplinado. É fantástico isso. E é isso que Deus espera para a tua vida também, não tenha dúvida. Bom descanso.